Bom dia para todos, para todas. Que bom que podemos tomar o nosso trabalho. E hoje pela manhã nós vamos ter um momento muito especial, linkado com aquilo que nós vimos ontem no painel, para as diferentes experiências, possibilidades. É um testemunho bonito. Tá? Estamos neste ano 14, lembrando e celebrando também os 190 anos da presença luterana no Brasil. Então, o que é que isso significa? Nós temos pela frente, 2017, os 500 anos da Reforma, ou seja, e nós qual é o rosto dessa igreja que nasce, que vem dessa história toda. E nós vamos ter o privilégio de, nesta manhã, termos conosco para uma palestra. O tema é 190 anos de vidas luteranas em comunhão. Esquecimentos e lembranças. Pastor Martin Dreher, por favor, venha até aqui à frente. É uma alegria muito, muito grande ter Martin conosco. Martin tem dado uma muito bonita para a igreja no sentido de resgatar nossa história e vai nos ajudar também nesse processo. Que teologia nos sustentou até hoje? Qual é a teologia que nos sustentou até hoje? E nós vamos poder, então, ter esse momento e depois também de lançamento, queremos celebrar isso, lançamento de um livro de Luther a Lutero. É um momento muito especial de podermos ouvir e nos encantar também com o nosso professor e pastor e amigo, irmão de fé e caminhada, pastor Martin. Obrigado, pastor presidente. Senhor presidente desse concílio, senhor presidente do conselho da igreja, irmãs e irmãos da ecúmena que estão aqui presentes, irmãs e irmãos que vêm de vasto Brasil. A minha palestra está nas pastas de vocês. Se vocês quiserem aproveitar e acompanhar ali, fazer riscos e rabiscos, isso pode ser interessante. E eu espero que haja alguém disponível para fazer a tradução para as irmãs e os irmãos que vêm da ecúmena. Obrigado. Tu aperta aqui um tempo e me desliga isso aqui. Ele já foi meu aluno aos 11 anos de idade, então eu posso pedir esse favor dele. Mas ele não sabe desligar. Só que não toca, pisa em cima. Então, irmãs e irmãos, no ano que vem eu completo 70 anos e desde a minha aposentação eu tenho feito uma coisa da qual eu muito gosto, produzir textos. As minhas aulas na Faculdade de Teologia, hoje Escola Superior de Teologia, na Unicinos, as pregações, também as pregações hoje ainda no ponto de pregação Campestre Orfeu, na periferia de São Leopoldo, são transformados em livro. E assim, nesse ano, eu tive o privilégio de poder publicar os livros de número 48, 40 e 50. O livro de número 48 é uma biografia do pastor Wilhelm Rotermund. Em dezembro nós vamos lembrar os 140 anos da vinda dele ao Brasil. Ele veio para ficar 6 anos e acabou lançando os fundamentos institucionais do que hoje é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. O livro de número 49 leva por nome 190 Migração Alemã no Rio Grande do Sul. Esquecimentos e lembranças, e inspirou o pastor presidente a sugerir, então, a temática para hoje. O livro de número 50, no qual eu já venho trabalhando há diversos anos, leva por nome de Luther a Lutero, uma biografia. Luther, no meu dialeto do interior do Rio Grande do Sul, significa na forma mais amena vagabundo. Mas quando a gente está muito brabo e chama alguém de Luther, a gente está chamando essa pessoa de prostituto ou prostituta.
E esse é o sobrenome do reformador ao se matricular na Universidade de Erfurt. Mais tarde, descobre a liberdade cristã, e na língua em que Paulo escreveu as suas cartas, liberdade é eleuteria, com TH. E quando ele descobre isso, a partir de 1518, ele o seu nome, e nós gravamos isso na capa do livro, em alto relevo, os Erius, e o TH passa a ser o D, que vira Luther. E se a gente olhar os documentos mais antigos da Federação Sinodal, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, com TH ainda, para lembrar. Como o H em geral cai fora no português, nós perdemos essa lembrança. Então é um livro que quer tratar como alguém vagabundo, quando descobre a liberdade que Cristo nos oferece, se torna um Martim liberto. E quem diz luterano ou luterana está falando da liberdade cristã. E sobre essa eu gostaria de refletir com vocês da agora em diante. Irmãs e irmãos, nós jamais conseguimos preservar o todo. Jamais nós conseguimos lembrar o todo. E uma das dores do ser humano são os seus esquecimentos. Eu estou entrando nessa fase de me encontrar com pessoas e, de repente, não recordar mais o seu nome. Outras vezes, esse mesmo ser humano quer desesperadamente esquecer, pede para ser esquecido, quer ser perdoado pelo que disse, pelo que fez. No entanto, nós não sabemos quem nós somos, nem sonhamos. Eu fiz essa experiência com o meu pai, quando o Alzheimer estava levando ele para o fim da vida. Cristãos, porém, lembram para não esquecer. Já no Antigo Testamento, o povo de Israel fixou lembranças para não esquecer uma história cheia de pecados e graça. Se a gente levar o Antigo Testamento a sério, a gente vai ver que é confissão de pecado de um povo na presença de Deus. Isso é Sagrada Escritura. Quando a gente a partir da reflexão sobre a sua vida, sobre a sua história, pecado na presença de Deus, e agradece pela graça. Em Deuteronômio 26, nós temos o pequeno credo histórico do povo de Israel. Arameu, prestes a perecer, foi meu pai e desceu ao Egito. E ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e Ele ouviu a nossa atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão, e nos tirou do Egito, com poderosa mão e com braço estendido, e com grande e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que manda leite e mel. Nós temos na história. E a primeira comunidade cristã, e nós podemos analisar todos os sermões que estão nos Atos dos Apóstolos, e ali vai haver sempre de novo um canto firme, que é a base da nossa confiança. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando mãos de iníquos,
ao qual, porém, Deus ressuscitou os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Da junção da tradição de Israel e dos apóstolos, decorre o fato de não haver culto cristão sem confissão de fé comunitária, que diz do Deus Criador, do Filho Redentor e do Espírito Santo, Consolador e Animador. Confissão de fé comunitária fala da experiência com Deus, da certeza de que Deus entra e participa de nossa história, continua presente na história. Por isso nós falamos de sua presença em nossa vida. Nossa comunhão só é possível por causa da sua presença, mesmo quando sentimos ausente. Mas também na ausência Deus se faz presente. Sua comunidade cristã o sabe muito bem. A experiência de cruz, a maior experiência da expressão da pregação de Jesus é a diaconia. Nela que se tem os sinais do reino de Deus. Ali onde parece que Deus está ausente, a comunidade luterana coloca sinais de sua presença, consolando, edificando, curando, caminhando até a sepultura, acolhendo pessoas para as quais não há mais espaço, que nada sentem de prosperidade. A solução não é deixar de sofrer, porque existe uma solução, fecha aspas. A solução é falar do Deus sofrido, que sofre com os que sofrem, e Ele lhes dá esperança de vida eterna, experimentada já aqui na comunhão. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana é aquela parte do povo de Deus no Brasil que experimentou sua presença de maneira especial e peculiar. Ela tem o privilégio de ser a primeira comunhão cristã a congregar dissidentes religiosos cristãos de maneira permanente no Brasil e abrir caminhos para os direitos dos diferentes. Nós jamais deveríamos esquecer disso. No Maranhão se colocou, desde 1824, presente no Brasil. Nós somos os primeiros católicos, por isso o povo sem direito. A ISLB foi a primeira a lutar para que todos no Brasil pudessem ter acesso a cemitérios, ter seus matrimônios reconhecidos e seus filhos não mais serem considerados filhos naturais. Como não tem criança, eu vou dizer a expressão verdadeira, filhos da puta. A ISLB foi o primeiro grupo do Brasil a lutar por liberdade religiosa e, por isso, por liberdade de consciência. Por isso, ela não pode desistir de acentuar o legado da reforma luterana trazida ao Brasil por gente prestes a ser. Muitos aqui também pereceram, confessar. Devemos temer e amar, confiar nele sobre todas as coisas. Martinho Lutero, na expressão do primeiro mandamento. Em Sorocaba, aqui em São Paulo, não muito distante de Rio Claro, nós encontramos o primeiro cemitério luterano do Brasil. Ali, imigrantes suecos sepultaram uns aos outros, pois não havia pastor. Ali viveu o filho de pastor luterano, cuja mãe Raquel, avó de nosso primeiro historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, em Berlim,
participava do círculo de estudiosos Friedrich Daniel Schleiermacher, o fundador da Universidade de Berlim. Os luteranos de Sorocaba tiveram sorte semelhante aos de Santo Amaro, em São Paulo, que sepultaram seus mortos no cemitério da colônia sem acompanhamento pastoral e que iniciaram ali suas vidas chorando, pois haviam sido separados, famílias, inclusive crianças de colo, quando da partida do porto de Amsterdam Texel em 1828. ISLB surge como igreja comunitária, é igreja base, imigrante, que participou dessa tragédia, escreveu em 1828, temos um Deus que nos ajuda, um Senhor que salva da morte. E ele cita aí o Salmo 68. Morte foi experiência que acompanhou luteranos brasileiros ou a caminho do Brasil em todas as épocas. Morte é a experiência que continua a nos acompanhar, como diz Lutero em um de seus hinos, em meio ao tempo de nossa vida estamos envoltos na morte. A quem nos buscamos que nos dê auxílio, de quem obtenhamos graça, a não ser a ti, Senhor, somente. Mesmo em meio à violência, à doença terminal, igreja de confissão luterana tem o que dizer. Ela é diacônica. Após haver sepultado no mar sua esposa, a mãe da criança. Votação de Friedrich Oswald Sauerbrunn, primeiro documento da história da ISLB. Hoje, eu, Friedrich Oswald Sauerbrunn, sepultei no recém-fundado cemitério de Nova Friburgo ao meu filhinho Carlos Leopoldo. Sua mãe, Charlotte, nascida Kühlenthal, foi por mim sepultada no oceano. Morte foi a experiência de nosso segundo pastor, João Jorge Ehlers, ao ver seu filho morto na Revolução Farroupilha por bala de canhão. Morte foi a experiência de nosso terceiro pastor ao ser degolado durante a mesma revolução por forças imperiais legalistas. Morte foi a experiência de cristãos luteranos na Guerra Cisplatina, na Revolução Farroupilha, na Guerra do Paraguai, da qual já participariam luteranos do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Agora, no dia de outubro de 2014, eu sepultei o pracinha Alfredo Vaz, nascido em Rio do Sul, Santa Catarina, e que era o guarda do cemitério de Pistoia, na Itália, onde repousam os restos dos soldados brasileiros tombados durante a Segunda Guerra Mundial. E Getúlio Dornelles Vargas, de não tão saudosa memória, privilegiou descendentes de imigrantes alemães e italianos para enviar à Itália. Igreja de confissão luterana sempre acompanha irmã e irmão até a sepultura, pois tem esperança para além túmulo. Mas principalmente vida. Foi experiência de cristãos luteranos ao poderem deixar na Europa situações de morte. O Peter Paul Müller escreveu em 1826, somos gratos a Deus por havermos empreendido a viagem, pois na Alemanha jamais teríamos chegamos. Vivemos aqui em um país que se assemelha ao paraíso. E ele diz que ele aqui come carne todos os dias. Essas formulações nos poderiam auxiliar a inventar ISLB e a escrever que não corresponde ao real. História, porém, se desenvolve entre vida e morte, entre graça e pecado. Essa é a experiência da ISLB. ISLB é igreja de comunhão e, simultaneamente, igreja de difícil comunhão. Essa tensão, paradoxo, tem origem na procedência de seu povo. Sempre é bom lembrar que ISLB não surgiu a
partir da decisão de alguma sociedade missionária ou da atividade missionária de alguma denominação, mas da fé de leigos e leigas, e tem se mantido a partir dessa fé. Sua fé é plural, pois desde o início suas comunidades foram plurais e buscaram por unanimidade, apesar da pluralidade. Nesse aspecto, ela é, por exemplo, bastante diferente da IELB, brotada da atividade de missionários que juntam um povo em torno de conhecidos. A IELB surge negociações e continua negociando, por vezes até demais. Talvez seja importante implementarmos mais o que negociamos. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil foi formada por cristãos que vinham de diversas igrejas territoriais alemãs ou de igrejas de tradição reformada da Suíça ou da Holanda, marca da Ucrânia, da Rússia. Mas houve também pessoas de tradição anabatista. Em sua maioria, haviam estado incorporados a igrejas territoriais, nas quais o príncipe exercia o supremo episcopado. Não raro, quem exercia esse episcopado era o latifundiário, denominado. Mas havia também tradições mais democráticas, trazidas por suíços. Eram luteranos, calvinistas, anabatistas, mas esses conceitos de realidade mais profunda. Todos vieram em épocas distintas ao longo dos séculos XIX e XX. Eram herdeiros de tradições que já contavam 400 anos. Tinham tradições que vinham dos primórdios da Reforma, das quais a religião era a base da sociedade. Se apropriado de tradições barrocas, surgidas em época na qual a base da sociedade já eram Estado e mercado, mas a religião em que o cristão, por isso, saía do mundo para se reunir em comunidades de piedade, ser designado de pietista, pouco querendo saber de ortodoxias. Outros estavam influenciados pelo pietismo, mas valiam-se da crítica bíblica mesmos, usando para fazer frente à ortodoxia, mas eles queriam ler Bíblia e fé à luz da razão. Eles eram ilustrados, através de loja pelo direito à diferença, por isso não deve causar estranheza o fato de o templo luterano de Joinville, em Santa Catarina, ter sido a antiga loja maçônica, porque os maçons construíram uma nova loja maçônica e cederam a sua loja como templo para os luteranos lá em Joinville. Templo e loja maçônica estavam lado a lado no mesmo terreno na rua Senhor dos Passos, em Porto Alegre. Como formar igreja com tantas e díspares tradições? Como formar igreja em período de história da humanidade, em que já era conquista o direito do ser humano à opção. Cuidem disso, na ISLB todo mundo quer optar. A ISLB de como diferentes tendências viver, mas como também podem se confrontar e enfrentar, provocando dor, sofrimento e cisões. Colocando que também deve ser confessado, o Evangelho de lado. Exemplo de como tendências podem conviver, encontramos em Teófilo Otoni, Minas Gerais, onde para poder pregar o Evangelho, o pastor João Leonardo Hollerbach se via obrigado a celebrar o culto, ora em tradição calvinista, ora em tradição luterana, com o afgot, em cima do altar, o ídolo em holandês, o crucifixo, com castiçal, flores e velas. Celebrar o culto sem o afgot, sem castiçal, sem velas, sem Bíblia sobre uma mesa. Hoje,
o templo central resultante de seu trabalho paciencioso leva por nome Igreja Martin Luther. Na comunidade que nos hospeda, os reverendos Johann Jakob Zink e Theodor Albert Kölle, ambos luteranos de cepa, ensinaram o catecismo de Heidelberg, de tradição reformada, e o catecismo menor de Lutero, para poderem reunir em uma comunidade suíços reformados e alemães luteranos. Mesmo que ambos fossem puritanos, eles souberam mediar entre puritanos e bailantes. Contra o baile, mas os membros queriam baile. E mediaram. Em outras áreas, neopuritanos do final do século XIX não conseguiram viver com pietistas do século XVIII, do que há 140 anos, a data mais precisa é 2 de agosto, dos Mucker, outra palavra para pietista, lá no Morro Ferrabrato, com consequências para Santa Isabel, em Santa Catarina, onde o pastor suíço é chamado até Florianópolis para se apresentar ao presidente da província, porque em Santa Isabel havia acontecido um reaviamento e se tinha medo que o muquerismo estava se transferindo para Santa Catarina. Mas também houve pessoas que preferiram deixar a fé dos pais, porque isso facilitava a integração na população brasileira. Outros, como em Domingos Martins, no Espírito Santo, enfrentaram o presidente da província em Vitória, tinham a promessa de fornecimento de pastores, quando este os aconselhou a que se tornassem católicos. E eles disseram: não viemos ao Brasil para sermos católicos. A SLB, por povinho complicado, lutador e que encontrou o caminho e continua a por ele lutar. Não menos complicado, lutador e decidido foi nosso clero. Nossos primeiros pastores, lamentavelmente, foram desqualificados por colegas que os sucederam. É um vício de pastores. E que desconsideraram as condições sob as quais os primeiros trabalharam. Sauerbrunn, atuando na Alemanha, pregava igreja simultânea, primeiro usada pelos luteranos, às 8h30, pelos católicos. Missas e cultos eram celebrados debaixo do mesmo teto. Mas as cartas nas quais nos comovem ainda hoje. Elas, nosso segundo pastor, também foi professor luterano. E entre seus alunos, em Hamburgo, estava Johann Heinrich Wichern, o pai da missão interna alemã. Eles eram daquelas pessoas que não têm pavio. Era temperamento explosivo, veio viúvo e o Estado brasileiro lhe tirou a guarda dos filhos e das filhas, pois se colocou ao lado dos farrapos na roupilha com materiais. Nós não sabemos onde ele morreu, mas línguas afirmaram que negara a fé luterana no Rio de Janeiro. Klinghöfer, de Campo Bom, morreu degolado na litoral norte do Rio Grande do Sul. Se afirmou que fora seminarista católico e que, esperto, ter-se tornado pastor. Impiedosamente, meus primeiros colegas foram desqualificados. Realmente temos que perguntar: de quem Deus se vale para anunciar seu evangelho? De gente nem sempre muito recomendável. Klinghöfer e Fogues também foram proprietários de escravos. Brotchen, primeiro vice-presidente do Sínodo Rio-Grandense, e depois aquele pastor que vai chamar os primeiros missionários da Yelp para virem ao Brasil, herdou bens de seu sogro escravocrata. Será por acaso que o reformador Martim Lutero nos tem alegado como últimas dentre suas muitas palavras a sentença: Wir sind Bettler
Hoc est verum. Somos mendigos, esta é a verdade. Antes foram as apreciações feitas em relação a Hölzel e Hoffmann em Joinville, a Oswald Hesse em Blumenau. Pior foi feito com aqueles luteranos em regiões para vieram pastores da Europa, mas que sentiram chamados e animados por irmãos e irmãs a assumirem funções pastorais. Foram classificados por seus colegas como pseudo-pastores. Na realidade, falsos pastores num português comum, mas na realidade eram pastores. Um deles, coitado, por ter nascido em Trier, terra natal de Karl Marx, logo foi qualificado de comunista. Sem eles, no entanto, não existiria ISLB. E em reverência, eu menciono o nome de Alexander Voss, sepultado no cemitério dos Brauch, no interior de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi quando a Suíça começou a se interessar pela sorte de seus súditos emigrados ao Brasil, e quando a Prússia, em expansão, saiu à procura de mercados para os seus produtos, é que nossas comunidades ficaram economicamente interessantes e passaram a ser assistidas espiritualmente a partir da Europa. Aí então foram consideradas dignas de serem preservadas, mas já tinham 40 anos de existência. Tinham suas capelas, suas escolas, seus cemitérios, mas ainda lutavam para que seus filhos não fossem considerados bastardos e para que seus matrimônios fossem Suíça e passaram a nos enviar obreiros, os quais formam então um clero multicor. Multicor eram as comunidades, multicor o clero. Vieram da parte da Sociedade Missionária da Basileia, da Sociedade Missionária de Barmen, do Comitê para os Alemães Protestantes na América, quase todos fortemente influenciados pelo rei e capazes das maiores renúncias. O primeiro pastor desta comunidade foi enviado de Basileia para o Brasil com $10 e a bênção. E a comunidade luterana de Rio Claro existe hoje. Quando o movimento neoconfessional se manifestou, a Associação das Caixas de Deus, o Gotteskasten, nos enviou obreiros formados em Neuendettelsau, em Hermannsburg, em Breklum. Houve obreiros que vieram da África, outros dos Estados Unidos, para as quais haviam sido enviados pelas sociedades missionárias antes mencionadas. Outros daqui partiram para os Estados Unidos. E em 1900, a Igreja Territorial da Prússia publicou lei eclesiástica, possibilitando a filiação de nossas congregações àquela igreja territorial. Ela assegurava, então, complementação salarial para os pastores, auxílios às comunidades que mal conseguiam se manter. Esse auxílio foi muito importante. Por trás dele havia, contudo, interesse político expansionista. Nossas comunidades tiveram que se declarar expressamente alemãs em sua denominação. A comunidade do Rio deixou de se chamar Comunidade Franco-Alemã para ser só Deutsche Evangelische Gemeinde Rio de Janeiro. E todas as nossas comunidades eram desde então Deutsche Evangelische Gemeinde Evangélica. O que fez com que muitas vezes o designativo alemão se tornasse quase que identificação confessional. Membros que não falassem mais o alemão deveriam, por exigência da Igreja Territorial da Prússia, ser encaminhados a outras denominações protestantes, anglicanos, metodistas e presbiterianos. Quebrou-se aí com o encaminhamento que já estava em andamento, o abrasileiramento da igreja.
Igreja da Prússia criou especialmente para o Brasil, a Argentina e o Chile um seminário evangélico para a diáspora, que teve diversas sedes, Soest, Stettin e Ilsenburg. A esses obreiros, a ISLB deve para algumas liturgia uniforme, tomada da Igreja da Prússia. Outras regiões tiveram sua liturgia influenciado pela Igreja Evangélica Luterana Bávara. A vinda de obreiros europeus foi importante para o encaminhamento de formação de Igreja Nacional. Depois de tentativa dos obreiros, surgiram em 1868 e 1880 igrejas regionais segundo o modelo já experimentado nos Estados Unidos, designadas de sínodos. E foram 4 os sínodos que posteriormente se fundiriam na ISLB. Lembro que um 5º sínodo formou a Igreja Luterana do Brasil. Os sínodos procuraram promover comunhão entre comunidades e paróquias. Nós éramos uma igreja de igrejinhas. Criaram instituições, esses sínodos, da missão interna, orfanatos, casas de idosos, pregação itinerante, folhetos evangélicos, etc. Fomentaram o ensino fundamental e superior, formando professores, produzindo material. Num país de analfabetos, as comunidades da ISLB foram campeãs na área da educação de base, inclusive ensinar programas curriculares. Quem está esse conteúdo programático para as escolas do Rio Grande do Sul é um pastor luterano de São Leopoldo que para isso cria sua própria gráfica. Wilhelm Rotermund. E em respeito a seu trabalho, eu reproduzi facsímile da sua primeira cartilha na biografia que lhe dediquei. Não há razão para sentimento inferior. A igreja tem sido importante fermento na sociedade. Tem sido importante protagonista. Fé que não aliena, mas que redunda em obras de amor. Suas contribuições na área educacional e diaconal são constantes. Desde do século XVII, terceiro ano de vida para ambos os sexos, e a tradição foi trazer a confirmação acontecia aos 13 anos. Porque nós todos já tínhamos meninos e meninas 5 anos de escolaridade e podíamos estudar o catecismo menor, ler a Bíblia e acompanhar os cultos com cântico. Mas as comunidades, com a participação efetiva de mulheres, se dedicaram também à área da saúde e à diaconia feminina. Na ISLB, antes que se formassem pastores, nós formamos professores, professoras e diaconisas. Foi aqui em Rio Claro que surgiu o primeiro grupo que viria formar a maior organização feminina da América do Sul. Sabiam disso? A Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. O campanário do templo, no qual foi celebrado o culto de abertura do presente Concílio Geral, é a primeira obra visível da UASE. O templo tem a forma exterior de uma casa avarandada, porque foi construído no Império. E não podia ter forma exterior de templo. As senhoras se organizaram para ter um campanário e sinos. Por isso o campanário deslocado, para quem chegou pela primeira vez a Rio Claro e não sabe por que o campanário está ali ao lado. Que seja preservado o nome de Juliana Jacobina Zink-Kölle, a esposa do pastor que toma a iniciativa. Preservado seja também na ISLB o nome de sua irmã, a diaconisa Sophie Zink,
primeira diaconisa de nossa Irmandade, nascida aqui, em Rio Claro. Se para a formação da ISLB é importante a vinda de obreiros da Europa, da África e dos Estados Unidos, devemos também reconhecer que tais obreiros formaram um corpo nada uniforme. Se plurais eram as tradições teológicas dos evangélicos luteranos, plurais eram também as tradições de seu clero. E essa pluralidade, não raro, levou as cisões a opções por outras denominações. O primeiro livro de batismos e matrimônios dos metodistas do Rio Grande do Sul contabiliza expressivo número de pessoas antes luteranas. Cisões houve desde a chegada de obreiros oriundos da atual Lutheran Church Missouri Synod. Cisões houve da chegada de movimentos de avivamento no seio das igrejas territoriais alemãs. E apenas o cristianismo decidido integrar. Devemos recordar esse fato para não inventarmos ISLB. No todo, porém, eu ouso afirmar que ISLB houve junção frutífera da teologia da Reforma do século XVI, de tradições barrocas do pietismo e da ilustração alemã. Frutíferas foram também as vindas do confronto do evangelho com ideologias. Ao saber discutir representantes da ilustração que também migraram para o Brasil, a ISLB lutou por espaços para o pensamento histórico crítico em um país crentes com capacidade de discernimento. Será por acaso que boa parte dos professores universitários brasileiros tem a sua origem na ISLB? Será por acaso que tenhamos colocado ênfase num catecumenato permanente, programa de educação cristã contínua? Eu volto a já mencionar a eclesiástica da Igreja Territorial da Prússia de 1900, que ela teve outras faces, e essas negativas. A lei retardou a autonomia da ISLB. Em sua grande maioria, nossas comunidades se filiaram à Igreja da Prússia, que nomeou então um representante permanente, com sede inicial em Porto Alegre, com o título de Propst, prepósito. Essa figura significou uma administração paralela, pois esvaziou as funções dos sínodos. A relação mais estreita, então efetivada com o reino alemão, nos tornou vulneráveis. Mesmo sendo brasileiros já de terceira e quarta geração, nossos membros e comunidades foram vistos como representantes de potência estrangeira, levando inclusive à perda de bens e assassinato de parte de órgãos brasileiros. A luterana de Florianópolis, Santa Catarina, foi transformada em centro de tortura, primeiro por Vargas, depois pelo regime militar de 1964. Mais grave ainda foi a postergação na formação das nacionais. Nosso primeiro centro de formação teológica só veio a ser instalado no final de 1945. Tem a minha idade. A condição de igreja irmã, depois de termos estado sob a administração da Igreja da Prússia, da Associação das Caixas de Deus, da Federação das Igrejas Evangélicas Alemãs, do Departamento para o Exterior da Igreja Evangélica, ou na Alemanha, mas nós somos gratos às igrejas que nos auxiliaram, o que não nos deve impedir de também considerar críticas ao que aconteceu. A década de 1950 ficou para as igrejas luteranas dos Estados Unidos, um outro aspecto, a perda do grande campo missionário da China e do campo missionário de Cuba. Seus missionários foram então enviados à América do Sul, no território da ISLB. Daí decorreram novos impulsos,
mas também novos influxos que levaram à comunhão, mas também a tensões. Da teologia evangelical norte-americana passaram a se fazer sentir. Da mesma forma, vêm então obreiros da Escandinávia, especialmente da Noruega. ISLB existe entre comunhão e tensão. Se nos detivermos nos últimos 64 anos de nossa história, deparamos-nos com riqueza impressionante. Em nosso primeiro concílio, realizado em 1950, em São Leopoldo, esse aqui é o 29º, os pais e mães decidiram que seríamos, com todas as consequências, Igreja de Jesus Cristo no Brasil, que seríamos detenidos pela reforma de Martim Lutero e que teríamos relações com igrejas reunidas na Federação Luterana Mundial e no Conselho Mundial de Igrejas. Essa intenção foi expressa em nosso nome, mas em todos os nossos bons e maus momentos. Nossos pais e mães não sonharam em 1950 que estávamos no limiar entre modernidade e pós-modernidade. Passamos de sociedade agrária para sociedade industrial. Se essas transformações no século XIX haviam expulsado luteranos da Europa rumo ao Brasil, agora expulsavam luteranos para novas fronteiras agrícolas e para os centros urbanos. Temos experiência com novas áreas de colonização, mas nossa experiência urbana era mínima. Tivemos frutífero trabalho com academia evangélica, encerrada quando os governos militares proibiram concentrações de pessoas. Nós formamos professores catequistas, procuramos por formas de mordomia responsável, em termos de bens, tempo e talento, incrementamos a organização e pastoral universitária. Desde 1969, ocupamos-nos com assuntos rurais e com temáticas políticos-sociais. O Brasil fervia no campo e na cidade. Havia muita repressão por parte dos órgãos de segurança. Houve membros de comunidade que atuavam como informantes do DOPS e denunciavam outros membros e pastores. Numa segunda-feira eu recebi telefonema do meu pastor regional, Augusto Ernesto Kunert, que me perguntava: ô Martim, o que tu andaste falando ontem em Montenegro? Eu falei do caso de um pastor presbiteriano cuja casa foi invadida em Minas Gerais. Hoje esse pastor é membro da comunidade da ISLB em Juiz de Fora. E ameaçaram violentar a sua esposa, que estava grávida, e anunciasse onde se encontrava o seu irmão procurado pelo DOPS. Martim, quando a gente fala isso, a gente tem que guardar sempre um recorte de jornal. O que os militares não desmentem é verdade. Pedi para o meu irmão, que é coronel da Brigada Militar, botar a mão em cima. Mas o meu passaporte para ir estudar na Europa levou 6 meses para ser emitido. Isso é B no período. Em 1970, nós tivemos, com a transferência da 5ª Assembleia Geral da Federação Luterana Mundial de Porto Alegre para Evian, mas o tema Enviados ao Mundo nos animou, tanto assim que em outubro de 1970, o Concílio Geral da ISLB aprovava em Curitiba o Manifesto de Curitiba. Nele confessamos que a Igreja deve dirigir-se ao homem como um todo, não só a sua alma, e acentuamos que essa visão terá consequências e implicações em toda a esfera de sua vigência, inclusive física, cultural, social, econômica e política, com o bem comum. Foi difícil entregar esse manifesto
ao ditador Médici em Brasília. E desde lá éramos persona não grata. Somente em dezembro daquele ano, a Igreja Católica, seu manifesto, ouvi o clamor do meu povo. Ô igrejinha pequenininha. IECLB. Desde então, o IECLB soube solicitar anistia. Teve gente que foi contra. Falou da situação dos colonos afetados pela construção de barragens. O pessoal era expulso por Itaipu e foi para onde estava então a 6ª Região Eclesiástica. O IECLB discutiu com a FUNAI, exigiu a aplicação do Estatuto da Terra e a realização de reforma agrária. E teve também profundo envolvimento ecumênico, porque esse trabalho tinha que ser feito com irmãos e irmãs de outras denominações. Numericamente, nada mais que uma igrejinha. O IECLB tem sido importante fermento na massa que é a sociedade brasileira. Será acaso o fato de que menciona nome de teólogos brasileiros, percentual considerável deles tenha sido formado pelas comunidades da IECLB? Menciono aqui nomes precocemente falecidos, Breno Schumann e Milton Schwantes. É a IECLB quem mais está formando teólogos e teólogas para centros de formação teológica, sejam eles católicos, romanos ou pentecostais. Quase que todo o corpo de professores do seminário da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, foi formado em São Leopoldo, na Este. De onde brotavam as temáticas e preocupações da IECLB nos últimos 60 anos? Da própria história do povo da IECLB. Éramos povo de migrantes para novas áreas de colonização e para os centros urbanos. Havia também aqueles que tinham que migrar para além das fronteiras do Brasil, em decorrência do surgimento do lago de Itaipu. Estávamos na Amazônia, na Calha Norte, em Santa Helena, na Venezuela. Novamente, promessas atraíam pessoas para a Transamazônica. Os temas e os lemas da IECLB nesses últimos 60 anos mostram o crescimento de uma igreja para dentro do contexto brasileiro. Do primeiro concílio, de 1950 a 1970, preocupados em discutir nossas bases confessionais, negociando nossa estrutura, estatutos e regimentos. Desde o 7º, em 1970, em Curitiba, a ênfase passou a ser outra. A temática enviados ao mundo não se preocupava apenas com responsabilidade social, mas acentuava também a necessidade permanente da evangelização. A evangelização sempre esteve presente em nossa história. Por meio dela, não só buscamos edificar comunidade, em levar o evangelho a todos, como fez o pastor Hollerbach, saindo do nordeste de Minas até o coração da Bahia. Os pastores Haupt, Schwantes, Güttinger, ponham mais um G, Richter, dedicaram-se aos povos indígenas. Otto Kuhr, Bruno Stizinski e Theodor Kölle evangelizaram no Paraná, no Planalto do Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Mato Grosso, porque a paróquia de Kölle ia de Rio Claro até Dourados, no Mato Grosso. Houve evangelização permanente baseada no pietismo luterano, através da missão evangélica União Cristã e do cristianismo decidido, o qual, mesmo tendo deixado a IECLB, legou a figura carismática de Alcides Yuxch. Lembro a atividade iniciada por missionários luteranos
Estados Unidos, depois integrada à ISLB, na qual tem suas raízes o trabalho do movimento Encontrão, que acentuava e acentua a necessidade da experiência de uma relação pessoal com Jesus, aliada à criação de grupos nos quais se estuda, compartilha e ora. Na ISLB tiram diferentes formas de evangelização, e nelas se expressam diversas tendências do ser cristão, que refletem também os diferentes contextos em que vivem cristãos. Outros acentuam a necessidade de pastoral popular junto a camponeses e operários. Se o contexto para o dentro do qual levava a necessidade de acentuar a evangelização e a promoção social, esse mesmo contexto lançava outros desafios. De forma crescente, desde a década de 1960, as pós-modernidades se faziam presentes no Brasil. Igreja antes rural, a ISLB não soube oferecer de forma adequada acolhida a seus migrantes. Igreja comunitária não soube oferecer comunitariedade a quem migrava para a cidade. Muitos dos migrantes buscaram acolhidas em igrejas pentecostais. Entre pastores pentecostais da Assembleia de Deus hoje se encontra sobrenomes tradicionalmente luteranos. Por isso, em algumas comunidades, optamos por ser igrejas de grupos. E aí redescobrimos o sacerdócio de todos os crentes. Em outras, seguimos com o modelo do atendimento aos associados e tivemos defecções importantes. Mais graves, porém, foram e são as consequências da pós-modernidade para a ISLB em outro aspecto. Se no período anterior à modernidade era a base da sociedade, na modernidade, Estado e mercado passaram a ser a base desta mesma sociedade. Na modernidade, o mundo agora era ateu e as comunidades eram formadas por pessoas que por elas optavam ou se convertiam, eram crentes. Na pós-modernidade, o período no qual agora vivemos, o domínio é do mercado. E mercado não conhece irmãos e irmãs, não conhece comunhão, só conhece consumidores. Nessa sociedade dominada pelo mercado, igreja deixa de ser comunhão para se tornar grupo dos santos consumidores. Ela adquire a estrutura do shopping center que é frequentado por consumidores de religião em busca de produtos. Produtos são então adquiridos por dinheiro e a religião é novamente monetarizada como há 500 anos atrás. Nada é de graça. Tudo é dos consumidores. E sem pecado, quais o nome Jesus funciona como palavra mágica que exorciza. O Evangelho da graça e da misericórdia de Deus já não parece mais ser chamativo, pois como falar de graça e misericórdia em mundo dominado pelo mercado, o que vale são as leis do mercado que oferece produto religioso em belas embalagens. Notaram que até as capas das Bíblias ficaram mais coloridas? É linda aquela que é dedicada às mulheres. Tem umas até com Dior. Procurem, senhoras e senhoritas. 500 anos após a reforma do século XVI, no entanto, suas temáticas são muito atuais. E 190 anos após a chegada de sua mensagem ao Brasil, elas têm que ser reacentuadas, sob pena de perdermos o Evangelho. Por isso se faz necessário esta lembrança. A ISLB tem mandato desta reforma e é por ela responsável no Brasil.
Antes de mais nada, é necessário acentuar: 1. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. E a explicação de Lutero: devemos temer e amar a Deus e confiar nele sobre todas as coisas. Em um mundo em que foram inventadas as primeiras cartas de crédito, chamadas de indulgências, e em que o evangelho, sob a influência do emergente capitalismo, era comercializado, o grito da reforma foi: deixar Deus ser Deus. Vejamos seu rosto assim como ele é, como ele se mostrou no Cristo crucificado. Tomemos o Cristo crucificado como medida para nós. Jesus, Deus vem ao nosso mundo e dá de graça seu amor, seu perdão. Deus aceita o ser humano incondicionalmente de graça. Deus não é Deus da prosperidade, mas aquele que acolhe o que está à beira do caminho. Cabe à ISLB reacentuar, quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: fazei penitência, quis que a vida dos crentes fosse um contínuo arrependimento. 31 de outubro de 1517. O amor de Deus não pode ser comprado. Segundo, se não conseguirmos afirmar que devemos deixar Deus ser Deus, jamais conseguiremos dizer que o Deus justo é o Deus que se compadece do pecador e que o aceita incondicionalmente em Jesus Cristo. Não lhe impõe condições, mas apenas espera que nele confie. Deus se compadece dos injustos, dos pecadores que creem, por isso justificados por graça e fé. Terceiro, para nossos pregadores e pregadoras, é de fundamental importância que saibam distinguir na palavra de Deus as duas partes que formam seu peitilho. Evangelho. Teólogos e teólogas que não souberem distinguir entre lei e evangelho não merecem esse nome. A lei ordena a justiça que deve ser cumprida. O evangelho aponta para Cristo, no qual está cumprida a justiça que é aprendida pela fé. A lei não é caminho que leva à salvação. Evangelho não é missão cumprida, é dádiva. E uma pergunta para nós é: se confiamos em nós mesmos, em nossas capacidades e potencialidades, ou em Cristo? Comunidade só vive quando sabemos distinguir entre lei e evangelho, porque senão nós vamos excluir a todos e terminamos com a comunhão. Também a ela, isso deve ser ensinado para que não transforme a lei em evangelho. Quarto, qual é o Deus que pregamos? Nós, porém, pregamos a Cristo e a este crucificado. 1 Coríntios 1, 23. Ao entrarmos no mais humilde templo luterano, nos deparamos com a cruz. Mais ele será se nela estiver o corpo do crucificado. Ressurreição não significa que o corpo não tenha mais as marcas do crucificado, suas chagas. O rosto que Deus nos apresentou é o rosto do crucificado. No crucificado que sabe como e quem é Deus. Deus quer ser reconhecido a partir de seu sofrimento. Deus quer que adoremos aquele que está oculto no sofrimento.
visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação, 1 Coríntios 1, 21. Nossa própria sabedoria quer conhecer a Deus na prosperidade. Deus quer ser reconhecido na cruz e no sofrimento de Jesus. O que Deus nos quer mostrar é o poder da impotência, a força da fraqueza, a sabedoria da loucura, a glória do escândalo. Deus age, assim podemos ver na cruz, sob o contrário do que Ele é. Por isso Deus quer que olhemos para onde Ele olha, para baixo, como observa Lutero na sua interpretação do Magnificat de 1521. Deus olha também para os nossos cemitérios. A Universal Deus não faz sepultamentos, porque Deus é um Deus que concede apenas prosperidade. Quinto, num país dominado pela pós-modernidade, a lógica do mercado também está determinando nossa leitura da Bíblia. Bíblia, porém, nada mais é, segundo Lutero, do que uma manjedoura dentro da qual Cristo está deitado. Se não o encontramos, temos apenas Die Bibel ist eine Krippe, darin Christus liegt. Findest du ihn nicht, so hast du eitel Stroh. Bíblia é autoridade porque aponta para Cristo. Tudo, porém, o que nela não aponta para Cristo é palha. Mesmo que tenha sido escrito por Paulo, Pedro ou Tiago. Jesus é o único conteúdo da Bíblia. Era Lutero. É ele quem confere credibilidade ao texto e é também quem o interpreta. Todo que lê Bíblia ou a interpreta tem que se curvar ante o Cristo. A Bíblia é clara, ela não necessita de revelações especiais para a sua interpretação, porque a revelação se chama Jesus Cristo e ela deve ser interpretada em relação a Cristo. Sexto, o que é então igreja? Santo de Deus no mundo, Lutero. Fundamentado na palavra de Deus Jesus Cristo, por ele alimentado, mantido e fortalecido, onde o evangelho da graça e da misericórdia é pregado, onde os sacramentos do batismo e da Eucaristia são administrados conforme a instituição, onde o perdão dos pecados é anunciado e vivido, onde são chamadas e ordenadas pessoas, onde a oração e o meio de santificação da Santa Cruz estão presentes. Tentação e perseguição. O que perfaz a vida do cristão. Oração, meditação e tentação. Se não tiverem tentação, não creiam que sejam boas cristãs e bons cristãos. Igreja é ainda assim a comunhão dos santos. Nós temos aqui aspecto que a ISLB jamais deveria ter. Igreja não é shopping center onde se adquire grosso, sabonete de descascar, óleo vaginal. Sabem que já tem até sex shop evangélico? Camisinha abençoada. Podemos adquirir essas coisas e seguir com elas para casa. Igreja é comunidade, comunhão, vias em comunhão. Por isso nossas comunidades deveriam ser locais de comunitariedade, onde pecadores e pecadoras agraciados são acolhidos
porque todos carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Não vamos perder a eleuteria, a liberdade que esse evangelho, quando o monge Martin Luther descobriu a liberdade cristã, trocou, como lembrei no início, o D de seu sobrenome por um TH. Era o Martim liberto pelo evangelho da graça e da minha liberdade, só seremos luderanos, vagabundos. Com a liberdade seremos e permaneceremos luteranos, capazes de anunciar a liberdade que temos em Cristo e falar de nossas esperanças, dizendo que o fim do mundo, se o fim do mundo vier amanhã, ainda pagaremos as nossas dívidas e plantaremos macieiras, pois este mundo e continua sendo o mundo amado por Deus. O céu já nos foi dado de graça, por isso vamos fazer obras de preservação da boa criação de Deus. Muito obrigado.